segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 3, e os versículos a partir do primeiro, uma palavra escrita por João que ele pôde ver e ouvir, um episódio muito forte. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem diz amém? Amém. Meus irmãos, às vezes nós achamos que a Bíblia é difícil de ser entendida, compreendida, interpretada, e de fato a linguagem parece ser muito subjetiva, mas o Espírito Santo, ele abre a mente do crente para o crente entender, compreender o que é que a palavra de Deus quer nos dizer com verdade, como necessidade de transformação para a nossa vida. A princípio, este Nicodemos, como nós sabemos e a própria Bíblia revela no texto, ele era um dos principais dos judeus, ou seja, ele era um dos homens que lá no templo ele dava assistência, ele era aquele cooperador que também ensinava a lei de Moisés, que era um dos que se preocupava em fazer com que as pessoas obedecessem a lei de Moisés. E com aquilo, com aquela religião de Nicodemos, ele entendia que estava no caminho da vida eterna. E aí, certamente lhe nasceu uma dúvida no coração, e à noite, às escondidas, para que os outros principais da sinagoga ou da igreja do templo, sede lá de Jerusalém, não visse, porque havia uma opressão muito grande, havia uma perseguição muito grande contra o próprio Jesus Cristo, e também com aqueles que estavam seguindo os ensinamentos cristãos de Jesus. Aí ele vai às escondidas, à noite, tirar sua dúvida, fazer pergunta para saber um pouco mais, porque primeiro, aquele homem, ele entendia que Jesus não era igual a ele, e muito menos aos outros, que parecia com o próprio Jesus, na fisionomia, na vestimenta, porque Jesus era um judeu também. E aí ele vai e argumenta com Jesus, como quem diz: Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu vejo que tu não és um qualquer, porque os sinais que tu fazes, certamente qualquer homem não faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhecia que Jesus era divino, mas ele queria saber algo mais. Jesus vai com uma resposta que certamente Nicodemos não queria ouvir. E qual foi a resposta? Jesus disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos, certamente essa doutrina do novo nascimento intriga muita gente. Intrigou o próprio Nicodemos. Ele não entendeu que Jesus falava de coisas espirituais, e ele pensava que Jesus estava falando de coisas materiais, e até indagou: mas como é que pode um homem nascer sendo velho, porventura voltar ao ventre materno
e nascer segunda vez, isso é impossível, certamente. Aí Jesus dizendo: tu que és mestre, que ensinas a lei a Israel e não entende o que eu te digo, é necessário nascer de novo. Queridos, com isso Jesus responde que a religiosidade não salva o homem. E quando o homem acha que está salvo pelas obras que faz, também isso não salva o homem. Jesus quis dizer com clareza: se eu não transformar a vida do homem, o homem dando a legalidade para que eu a transforme, ele não pode nem ver e muito menos entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos certamente disse: estou vendo que ele fala de coisas espirituais e eu não entendi assim. Queridos, esta visão ainda existe até hoje. Tem gente que não quer nascer segunda vez. Eu quero até ser crente, mas eu não quero nascer de novo. E se não nascer de novo, nem vê e nem entra no reino de Deus. Pastor, o que é que Jesus quis dizer com o segundo nascimento? Receber a transformação da mente, das emoções que compõem a nossa vontade. Exatamente o querer Deus. Precisamos abrir mão daquilo que a gente achamos que somos. Precisamos diminuir para ele crescer. Precisamos morrer para receber a vida espiritual. E essa morte que eu digo não é a física, é a morte espiritual, que é quando o homem ele se foca no seu eu, ele morre para Deus. Mas quando ele se humilha, compreende e entende que salvação somente por Jesus, aí ele está nascendo. Nós precisamos sempre desse novo nascimento e entender que se Jesus não fizer, ninguém mais faz. Quem diz amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Faltou aqui a gente apresentar os irmãos. Estão conosco nossos irmãos, como sempre, quase todos.